Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um estudo semanal da doutrina espírita que procuramos publicar sempre às segundas-feiras. E hoje, dando sequência a nossos estudos, nós vamos refletir sobre o item 9 do capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, e que é depois comentado por Eurípides Barçanufo no capítulo 12º do livro O Espírito da Verdade, com o título Em Plena Era Nova. Muito bem, se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar nossos estudos anteriores, das segundas-feiras, e outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bom, vamos lá. Capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18 tem por título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nele, Kardec organiza seus comentários a partir de 5 referências do Novo Testamento. O tema central do capítulo é nos fazer refletir sobre a prática sincera do amor e da caridade, a prática sincera da lei de amor e caridade, que deve ser demonstrada por nossas atitudes, por nossa real adesão à mensagem trazida por Jesus. Eu gosto muito da adjetivação de Kardec. Não basta a prática da lei de amor e caridade. Ele diz para nós a prática sincera da lei de amor e caridade. Isso modifica alguma coisa para você? Vamos refletir sobre prática sincera? Eu acho bastante interessante. Então, assim, a partir das revelações trazidas pelos espíritos em suas manifestações, quando eles atestam estados de felicidade e infelicidade, quando na erraticidade, e dizem que esses estados de mais ou menos felicidade, tranquilidade, paz de consciência, são consequentes de seu modo de viver em vidas passadas. Kardec, a partir disso, fazendo a análise das consequências, vai então concluir pela importância da vida moral, não é? Definindo a moral como a regra de bem proceder que se funda na observância da lei de Deus. E ele aí conclui com os espíritos para nós: o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque assim cumpre a lei de Deus. Para que cumpramos a lei de Deus, nos ajudando, os espíritos nos oferecem um modelo, Jesus como o mais perfeito tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Antes da gente prosseguir, eu quero voltar um pouquinho para ressaltar o método de análise utilizado por Kardec, a análise das consequências para uma aprovação, uma aplicação proveitosa. Análise das consequências para aplicação proveitosa. Isso nós devemos fazer em tudo da nossa vida. Vocês vejam que Kardec organiza
o seu pensamento chegando à conclusão da importância do moral como regra do bem proceder a partir da análise das consequências. Nada dogmático, tudo muito prático. E assim nós devemos proceder em nossas vidas. Em tudo que fizermos, buscarmos analisar as consequências de nossos atos, percebendo resultados positivos ou não, como consequência das nossas próprias ações. Muito bom, vamos em frente. Agora, no subtítulo, nesse capítulo 18, subtítulo: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E aí, Kardec toma por referência 3 passagens do Novo Testamento, registradas pelo evangelista Mateus. A primeira nos alerta a nós cristãos para o fato de que nada vale profetizar e mesmo fazer milagres se não cumprirmos a vontade de Deus expressa em suas leis. Isso vale para nós, no momento atual, como observação quanto ao uso da nossa mediunidade. O que fazemos, como aplicamos a nossa mediunidade, fazemos a análise das consequências da mediunidade, porque a mediunidade é neutra, independe do moral. Aprendemos com Kardec em O Livro dos Médiuns. Então, a análise das consequências, de como utilizamos a nossa mediunidade, do resultado das comunicações trazidas por nós, é importantíssimo para balizar o nosso procedimento. Muito bem, essa é a primeira referência. De nada vale profetizar e mesmo fazer milagres se não cumprirmos a vontade de Deus. Na segunda referência, Kardec se reporta a uma passagem muito conhecida nossa, que é a da casa construída sobre a rocha, lembrando-nos que a rocha sobre a qual devemos construir a nossa casa, o nosso ser integral, é a rocha do Evangelho de Jesus, onde estão escritas nessa rocha, firme, segura, estão escritas as palavras do Senhor, para que nós sejamos como a rocha, firmes e fortes em nosso proceder. E ser firme e forte em nosso proceder é vencermos a iniquidade, ou seja, tudo aquilo que é contrário à moral, contrário ao que é justo. E a terceira passagem evangélica nos traz a advertência do Senhor para aqueles que violarem os seus mandamentos, que não serão dignos de viver, experimentar as alegrias do reino dos céus. Dito de maneira metafórica para nós, não é? Porque experimentar as alegrias do reino dos céus, alcançar a salvação, nós sabemos, é conseguirmos viver um estado de paz, paz de consciência, consciência tranquila. A nossa consciência também é uma rocha firme, onde a mensagem de Jesus está escrita para nortear o nosso procedimento, esclarecidas essas mensagens para nós, sempre gostamos de dizer, a partir dos conteúdos espíritas, dos princípios espíritas. E Kardec vai então comentar, analisar conosco essas passagens, advertindo-nos para o perigo de nós sermos cristãos de aparência,
Ele usa essa expressão, cristãos de aparência. Aqueles que honram o Senhor apenas com atos exteriores, sem, na verdade, nos mostrarmos melhores, mais caridosos, mais indulgentes, diz Kardec, e a gente grifa, tendo a prece nos lábios, mas não no coração. E para estes, ele diz, a palavra do Senhor é forte, porque o Senhor não os reconhece. Diz o Senhor, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas, em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Isso é tão importante. O reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Estou grifando aqui no meu livro, no meu texto. E continua Kardec, não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Kardec, então, repete prática sincera da lei de amor e caridade e conclui com uma passagem importantíssima para a nossa reflexão, quando ele diz assim, são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade, constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Não se constituem apenas em salvaguarda, garantia da vida celeste, mas também, isso é importantíssimo, o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre, já aqui e agora. Cumprir as palavras do Senhor garante para nós a salvaguarda da tranquilidade nas coisas da vida terrestre. E ele continua dizendo, eis porque todas as instituições humanas, políticas e sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. E esse felizes nelas é também muito importante. Olha, mais uma vez, a análise das consequências. Cumprir a palavra do Senhor é a garantia da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre, e nós nos sentiremos felizes assim. Termina dizendo, aqueles que, porém, agirem, né, com violação dessas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão.
É uma beleza esse trecho, toda a sabedoria das palavras de Kardec está nessa afirmativa que analisamos junto com você, que nos garante a felicidade, sentirmos felicidade e tranquilidade desde já. É isso que Kardec faz, ele está sempre nos convidando à análise das consequências das nossas ações, de nossa prática sincera dos ensinos do Evangelho, desenvolvidas essas práticas, comentadas, esclarecidas, iluminadas para nós pela doutrina dos Espíritos. E ele diz para nós que se de Jesus, os judeus e a humanidade receberam a promessa da salvação, quando ele nos alertou para o fato de que seu reino não era deste mundo, nos dizendo de uma vida futura que ele apresenta como a meta a que a humanidade deve ter. Um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso, mundo esse prometido aos que cumprem o seu mandamento. Prometido esse mundo por Jesus, àqueles que cumprem os seus mandamentos. E Kardec, então, repetindo, vai nos dizer que também essa prática garante para nós, já na vida terrena, paz, tranquilidade, estabilidade. E a gente reflete sobre isso porque a gente se pergunta, já na vida terrena, mesmo em meio a tantos desafios, a tantas situações difíceis, há tanto desamor, há tanta competição, há tanto egoísmo ameaçando pessoas e instituições, e a experiência destes que vieram do mundo espiritual, através da mediunidade, comunicarem-se conosco para nos dizer da análise das consequências de seus atos. Isso diz para nós que vale a pena ao menos experimentarmos, não é verdade? Porque nós vamos experimentar uma paz diferente. Nós vamos sentir essa paz, vez por outra, sempre que conseguirmos agir de acordo com a moral, com a regra de bem proceder. E nós vamos nos sentir tão bem que nós vamos desejar cada vez mais essa paz, que ela esteja em nossa vida de forma duradoura, porque ela será o estímulo para que vençamos o impulso que muitas vezes sentimos para realizações menos felizes, fazendo-nos, então, desejar garantir essas emoções novas pelo prazer ético e estético, em compromisso com a própria paz de consciência. Assim, diante dos desafios de uma sociedade ainda tão injusta e tão arbitrária, diante de pessoas, situações ou circunstâncias que nos desafiem, que nós estejamos conscientes, em primeiro lugar, de que não nos cabe modificar o outro. A nós cabe o fortalecimento desses novos valores pela prática incondicional do bem, permanecendo firmes como a casa construída sobre a rocha viva do Evangelho de Jesus. E Kardec termina dizendo para nós que, como tudo está previsto de acordo com as leis maiores de Deus, nosso Pai, é interessante também essa expressão quando ele diz para nós que o rio do progresso e o vento das renovações conduzirão o homem, a humanidade, para o progresso moral no tocante ao sentimento do bem. E será isso
será exatamente a consequência do rio do progresso, lei de Deus, e do vento das renovações que esse projeto trará. Isso fará da Terra um ponto de reunião de bons espíritos, diz Kardec, que viverão fraternalmente unidos. Muito bem. E sobre esse capítulo do Evangelho, numa noite de reunião pública no Centro Espírita da Prece, com a presença de Chico Xavier e de Valdo Vieira em Uberaba, o espírito Eurípides Barçanufo se manifesta pelo médium Valdo Vieira, desculpem, comentando o estudo que fora feito naquele momento e trazendo para nós a mensagem em plena era nova que nós gostaríamos de ler, refletindo com vocês. Diz Eurípides Barçanufo: há criaturas que deixaram na terra como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu esquecido num canto ermo de cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força, apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhes vestira o espírito e que passa a ajudar sem querer, no abuso, no adubo, as ervas bravas. Usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja a verdadeira alegria com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Então, nesse primeiro momento, Eurípides fala para nós, daqueles que passam pela vida, diria o poeta, passou pela vida e não viveu, não aproveitou a experiência terrestre para deixar registrada a sua boa ação, para deixar registrados atos de amor, de compaixão, de misericórdia, de fraternidade para com os seus irmãos. E Eurípides continua então dizendo para nós espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores, porque a nossa responsabilidade é proporcional ao nosso conhecimento. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada a construir seu porvir de triunfos nos conclama ao trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos
ao longo de nossas pegadas. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O espírita deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. E ser mais do que simplesmente pó. Mensagem de Eurípides Barçanufo, e na alegria de nos encontrarmos com Eurípides neste dia, nós chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Agradecendo a você pela sua companhia em nosso estudo, pela visita que fez ao nosso canal e desejando que você tenha um dia de paz. Que haja paz em sua casa, paz em sua família, paz em seu espírito, paz em sua vida. E que nós possamos nos encontrar na próxima segunda-feira para mais um estudo semanal da doutrina espírita. Até lá, então.